Olá pessoal, hoje a gente vai trabalhar sobre um exercício bem conhecido, bem utilizado no Pilates, que é a ponte, cujo nome original é Shoulder Bridge. Shoulder, que quer dizer ombro em inglês, porque a gente faz aquela elevação da pelve e do tronco até chegar a uma altura onde ficam apoiadas as escápulas, que são esses ossos importantes que tem na parte posterior do ombro. Então a gente já sabe que a ponte, a Shoulder Bridge, ela é importante para fortalecer a lombar. Ela tem esse trabalho muscular aí dos paravertebrais, né, fortalecendo a lombar. Porém, tem algumas situações, alguns tipos de dores e de inflamação em que a pessoa pode ter dificuldade para executar a ponte por causa de dor. E o exemplo que eu vou dar hoje aqui é da sacroileite, que é uma inflamação nos tecidos ao redor da articulação sacroiliaca. E mesmo sendo a gente fazendo a ponte de uma forma mais simplificada, a pessoa pode sentir dor, e eu vou mostrar também como a gente fazer essa progressão desde a reabilitação da pessoa com sacroileite até a progressão para ela chegar ao formato original do exercício, que foi o proposto por Joseph Pilates, que é, na verdade, em apoio unipodal, onde aumenta a carga nessa articulação sacroiliaca, e a pessoa com essa inflamação, com essa dor, pode ter muita dificuldade em executar esse exercício do seu formato original, como foi proposto por Joseph Pilates. Tem também a forma proposta por Lolita San Miguel, que foi uma elder, que foi uma aluna que aprendeu com o próprio Joseph Pilates, que também é uma forma semelhante à que ele propôs e que também é tão desafiadora quanto. Então, falando sobre a sacroileite, sobre os sintomas, vai aparecer uma dor, pode ser localizada nessa região do glúteo, que é onde está a articulação entre o sacro e o íleo. Então pode ser nessa região de glúteo, mas a dor também pode irradiar para a parte posterior da coxa, e por esse motivo ela é confundida com a dor ciática. Então, se o instrutor de Pilates ele não tem experiência em avaliar, pode confundir facilmente uma sacroileite com uma dor ciática. E por que então a dor sacroiliaca ela se irradia para a parte posterior da coxa? Porque tem um ligamento muito importante que se insere na borda lateral e posterior do sacro, e ele vai percorrendo até o túber isquiático, que é uma parte do isquio, e também nessa parte do isquio, no túber isquiático, se insere o tendão do bíceps femoral. E aí o bíceps femoral faz parte, né, dos isquiotibiais, dessa musculatura posterior da coxa. Então, ligamento sacrotuberal, esse que eu acabei de descrever, ele é feito de tecido conjuntivo, tecido facial. Então a fáscia, ela também tem essa característica chamada tensegridade, que quer dizer integridade da tensão. Então ela transmite uma tensão em um determinado local ao longo de uma cadeia muscular, uma cadeia miofacial. Então por isso que essa dor lá na sacroiliaca o seu aluno, a sua aluna pode sentir queixa na posterior da coxa, porque tem essa ligação miofacial entre o ligamento sacrotuberal e o bíceps femoral. Eles estão conectados através do tendão do bíceps femoral com o ligamento sacrotuberal. Na maioria das vezes, essa dor sacroiliaca ela está ligada a um estresse na região de partes moles ao redor da articulação, como
o ligamento e a fáscia, que eu acabei de falar, pode ser a cápsula da articulação, e não na parte interna da articulação, não intraarticular, na maioria das vezes. Então, a sacroileite, ela dispensa exame de imagem, só que muitas pessoas fazem o exame de imagem e muitas das vezes também não encontram nada e acaba sendo dada como dor idiopática, porque não encontra nada. E a fáscia, quando é gerado um estresse mecânico na fáscia, não dá para ver na ressonância magnética, mas não tem essa tecnologia suficiente para alcançar alguma alteração na fáscia, mas por isso que é muitas vezes dado como idiopática, e algumas causas da sacroileite pode ser queda, né? Pode ser um trauma físico na região, pode ser algum esporte que sobrecarregue muito de uma forma, vamos dizer assim, mal programada, mal planejada. Inclusive eu já passei por isso, porque eu praticava corrida e na época que eu praticava eu não fiz de uma forma gradual. Para quem estava começando, eu já queria aumentar a minha velocidade e aumentar a distância que eu corria, né? Aumentar o volume de treino de uma forma muito brusca. Foi o que, depois de mais ou menos um ano fazendo dessa forma irresponsável, digamos assim, acabei sofrendo de sacroileite, e era uma dor no lado esquerdo que eu sentia muito ao pisar no chão, principalmente quando eu acordava logo de manhã, quando eu descarregava o peso no membro esquerdo, né, na perna esquerda, sentia uma dor muito pontual, assim, muito forte. Então é uma característica dessa dor, que é a descarga de peso. E na shoulder bridge, que eu vou demonstrar daqui a pouco, no formato original, ela é com a descarga de peso em um membro só, né, unipodal. Então, por isso que quem tem sacroileite vai ter dificuldade para fazer. E aí a gente vai, agora nesse vídeo, ver desde a reabilitação da sacroileite até progredir para a pessoa, como ela também ganhar mais propriocepção para conseguir, né, mais consciência corporal e força, até chegar lá na shoulder bridge no formato original. Então, eu vou começar demonstrando a shoulder bridge no formato do Joseph Pilates, né, o formato original, para vocês verem na prática como é que acontece essa descarga de peso no membro inferior. Então a gente faz essa articulação vértebra por vértebra, começando na pelve, vértebra por vértebra, vai mobilizando e subindo. Chego lá no topo. Na versão do Joseph, a gente ainda encaixa a mão aqui, ó, na lombar, as mãos, e aí eu faço uma hiperextensão. O peito fica bem aberto lá para o teto, e daí eu trago uma perna alongada, levo lá na altura da panturrilha, aproximadamente, e eu não posso estar perdendo o controle da minha pelve, tenho que estar sempre alto. E também, às vezes acontece de a pelve girar, então fazer uma torção. Às vezes você não perde tanta altura, mas olhando pelo outro ângulo lá, a gente percebe às vezes uma torção, uma rotação. Então, controle é todo aqui, enquanto eu levo a perna lá e volto. Quando a perna desce, o desafio aumenta e mais descarga de peso. Muito aqui nessa região glútea da sacroiliaca. Na versão da Lolita San Miguel e outros profissionais que seguem a linha também contemporânea. No contemporâneo é bem mais comum utilizar essa outra versão, que a gente não faz essa hiperextensão, a gente afunda mais aqui o externo e as costelas para manter o que a gente chama de coluna neutra,
E aí fazemos o mesmo movimento. Como não tem o apoio, o suporte das mãos aqui na lombar, a descarga de peso ainda é maior no membro que está apoiado. Ok? Para descer, mobiliza vértebra por vértebra. Então, a pessoa com sacroileite vai sentir muita dor, provavelmente, para fazer isso, que é uma demanda grande de descarga de peso. Então, no momento inicial, eu posso estar trabalhando com a exposição gradual, que é uma técnica que eu já demonstrei aqui em outra aula, que a gente manipula a ação da gravidade para fazer com que essa descarga de peso aconteça de uma forma mais controlada, e também o meu cérebro vai entendendo aquele estímulo de uma forma não agressiva, não ameaçadora. Então, para mudar a descarga, a ação da gravidade, eu vou ficar em decúbito lateral, bem encostado lá na parede. Encosto bem na parede aqui. Eu vou manter aquelas regras básicas de alinhamento de cabeça, torácica e sacro, tá? A cintura a gente eleva um pouquinho do chão. E aí eu apoio um pé no chão aqui. A perna de baixo eu posso deixar ou flexionada ou estendida, como na versão que é feita no chão, tá? E aí eu vou lá e faço força. Vai ser uma isometria aqui contra a parede, que o seu próprio aluno ele pode controlar a intensidade dessa força. Eu posso afastar mais a pelve, para já deixar a pelve e minha lombar, né, meu tronco, para já deixar realmente na situação que acontece da ponte, que é uma extensão do quadril. Então aqui eu já faço mais extensão do quadril e continuo fazendo a minha descarga de peso isométrica. Ok? Show! Então, dessa forma o seu aluno mesmo vai controlando a descarga de peso no membro. E não quer dizer que ele não possa sentir nenhuma dor. Inclusive, é bom que ele sinta uma dor leve a moderada, porque é a forma que a gente vai condicionando os tecidos e as sinapses, né, o nosso cérebro, a ir se adaptando com o estímulo, que é uma carga que acontece no dia a dia, não tem como fugir dela. E a gente tem que pensar até num exemplo para entender melhor isso, como se fosse um lutador de boxe iniciante. Quando uma pessoa vai entrar para fazer boxe, nunca fez boxe, no início ela vai sentir dor ao levar o soco no rosto, soco no abdômen, porque ela não está acostumada ainda com aquele tipo de estímulo, e com o tempo ela vai acostumando e aquilo não gera um impacto assim grande para ela como antes, salvo se realmente for uma sacroileite traumática, né, pós acidente. Se tiver alguma fratura, claro que a gente vai respeitar o tempo de cicatrização, de remodelação desse osso, até realmente poder descarregar o peso. Mas na maioria dos casos, como é uma inflamação da fáscia, né, tecidos conjuntivos, se eu estiver descarregando o peso ali, eu não estou prejudicando o tecido, tá? O tecido precisa desses estímulos para ele ir se reabilitando, e essa carga a gente vai fazendo dessa forma gradual. E também tem agora, para demonstrar para vocês, os exercícios de pré-pilates. Voltando na questão da inflamação, só para deixar claro que a inflamação não é algo negativo, como algumas pessoas pensam. Pelo contrário, a inflamação tem o seu papel
funcional, que é justamente recuperar aquela área, tá? Aquele local que sofreu o estresse mecânico, se foi a fáscia, se foi o ligamento, a cápsula da articulação. Então a inflamação leva mediadores químicos para justamente recuperar aquele tecido que sofreu o estresse. Então agora sim a gente vai demonstrar exercícios de pré-pilates. Digamos que ele já passou dessa fase de dor intensa e agora você quer fazer ele ganhar mais consciência corporal, mais propriocepção para essa mobilidade da coluna, porque a dor também pode fazer a pessoa perder a propriocepção. Então, aquela mobilidade da pelve, em primeiro lugar, eu ter esse controle de inclinação posterior, onde eu vou achatando a minha lombar, apoiando minha lombar no chão e depois retorno, porque a ponte começa a partir disso, dessa inclinação posterior da pelve, para depois eu ir subindo. Daí eu posso subir uma ponte baixa e descer vértebra por vértebra, mobilizando, até a própria ponte, até chegar lá na altura final. Ainda não é o formato original dela, que seria unipodal. Então eu estou aqui ainda trabalhando nesse fortalecimento e nessa mobilidade da minha coluna, vértebra por vértebra, porque o exercício ele acontece a maior parte do tempo lá em cima, com a perna subindo e descendo, mas o exercício tem que ser feito do início ao fim, da forma correta, que é articulando primeiro aqui pelve, lombar, torácica, até chegar lá em cima. E aí, no caso da Lolita e de outros contemporâneos, o externo a gente não pode expandir tanto, então daí serve essa consciência para você fazer com que seu aluno ele deprima um pouquinho o externo, sem descer aqui a lombar. Então eu subo a lombar, sem deixar o externo projetar tanto para frente, para cima, para a gente manter a coluna neutra, tá? Se esse foi a sua intenção de exercício, fazer a ponte, a shoulder bridge nesse formato. E no formato do Joseph Pilates, repetindo, a gente vai fazer uma extensão ainda maior. Algumas pessoas não conseguem chegar nessa altura. E não faz mal, tá, pessoal? Isso é uma questão de linha de trabalho. Essa é a linha clássica que segue esse modelo proposto pelo Joseph Pilates. Que não quer dizer que vai ser prejudicial, que um está certo e que o outro está errado. Todos estão certos, é somente uma questão de linha de trabalho. Se você trabalha com o clássico ou com o contemporâneo. Então, o Pilates, ele é para todos, realmente, e o importante é que a gente consiga fazer com que cada um de nossos alunos alcancem o máximo de suas capacidades, mesmo que ele chegue com uma dor, às vezes até incapacitante, mas a gente vai conseguindo reabilitar ele desde esse início, progredindo com o exercício do pré-pilates, que foi aqueles que eu demonstrei, de inclinações pélvicas para ganhar essa consciência corporal, pontes mais baixas, mais curtas, a ponte também subindo a pelve toda, só que sem tirar o pé ainda. Tem outro exercício legal também para a gente já ir ganhando essa força, que eu me esqueci de falar. Então, para você ganhar essa força unipodal, também para fazer essa progressão de uma forma mais gradual, eu posso fazer aqui uma marcha, pedindo para o aluno, antes de tirar o outro membro, ele estabilize bem esse, para que ele não fique oscilando
a cada passo que ele dê. Então, antes de eu tirar uma perna, eu tenho que pisar bem firme, estabelecer bem lá a força do outro membro que está apoiado, ok? E imobiliza para descer. Quanto mais tempo e mais repetições, mais força ele vai ganhar, tá? Quando a gente vai trabalhar esse ganho de resistência e de força nessa posição, quanto mais repetições ele consegue fazer, ele vai se condicionar melhor. Só que, como sempre, o importante é não perder a qualidade do movimento, não perder alinhamento do corpo. Não adianta fazer 20, 30 repetições perdendo todo o alinhamento do corpo, tá? E lembrando que o exercício Shoulder Bridge do formato original lá do Joseph são 3 repetições com cada perna, então a perna sobe e desce somente 3 vezes. É assim que está lá no livro, escrito pelo próprio Joseph. Não quer dizer que eu sempre tenha que seguir esse número de repetições. Ele segue repetições baixas, né? Poucas repetições, porque é uma série de 34 exercícios originais de Matt que ele faz no livro O Retorno à Vida através da Contrologia. E aí é uma sequência de 34 ininterruptos, como uma coreografia, passando de um movimento para o outro, sem dar pausas, sem dar quebras de movimento. Então, por isso, são poucas repetições de cada movimento, de cada exercício, tá? Espero que tenha gostado, que tenha te ajudado de alguma forma esse vídeo. Compartilhe com mais pessoas, com mais instrutoras de Pilates, que vão se beneficiar dessas informações também. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.